cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar. Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós. Que seja feita a tua vontade em nossa vida, Senhor Jesus. Remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem de o Senhor, como semente da vida, crescer em nós. Precisamos de ti. Sem ti, não podemos nada, Senhor Jesus. Aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto assim que ministros da palavra têm apontado como muito sério, mas que às vezes passa batido, sabe? A realidade da guerra espiritual contra espíritos que enganam. Eles alertam para um ataque que parece estar crescendo nesses últimos tempos. Que tipo de engano é esse, afinal? Pois é, a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Olha, em Apocalipse 12, versículo 9, Satanás é chamado de o enganador de toda a terra habitada. É forte isso. E uma arma poderosa que ele usa, segundo o ensino, é a nossa ignorância. A falta de conhecimento sobre como essas forças das trevas agem, isso abre a porta, né? O apóstolo Paulo mesmo avisou lá em Timóteo 4:1. Ele disse que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É direto. Nossa, essa questão da ignorância ser uma arma é impactante. Mas pelo que os ministros falam, não é um engano assim óbvio, escancarado, né? Eles falam muito da sutileza. Exatamente, a sutileza é a palavra-chave. Ele não chega de cara limpa, digamos assim. Opera disfarçado. Muitas vezes usa uma aparência de coisa boa, de algo espiritual até, para poder trazer o mal. É a tática antiga, desde o Éden, né? Sim, Gênesis 3. Isso, Gênesis 3, versículo 5. A serpente usou um desejo que parecia legítimo, ser como Deus, mas de forma totalmente distorcida. E o engano pode ser tão sutil, tão bem feito, que um crente pode acabar defendendo algo que é maligno achando que está fazendo a obra de Deus. É sério. Isso não é só para o mundo lá fora, não. Atinge os filhos de Deus também. Ele adapta as táticas, principalmente quando entra no campo do sobrenatural. Jesus alertou sobre isso, lembra? Lembro sim, Mateus 24. Exato, Mateus 24, 24, falsos profetas, falsos cristos, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. É um alerta direto. É impressionante e, confesso, um pouco assustador pensar nessa habilidade de disfarce. Mas como, assim, na prática, como esses espíritos agem? Os ministros descrevem alguma estrutura, algum método específico? Sim, descrevem com base nas escrituras. A Bíblia mostra que não é uma coisa desorganizada, não. Existe uma hierarquia. Efésios 6,12 fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. São diferentes níveis de autoridade, entende? Entendo, uma organização mesmo. Isso. E quanto aos métodos para enganar, os ministros destacam alguns principais. Primeiro, eles usam falsas revelações, tipo visões, sonhos, ensinos que parecem muito divinos, muito espirituais, mas a fonte não é Deus. Segundo, eles misturam o engano com o nosso próprio raciocínio. A pessoa pensa e acha que chegou àquela conclusão sozinha, mas na verdade foi uma ideia sutilmente plantada ali.
Que perigo isso! É um perigo. E terceiro, usam pessoas, mestres, líderes, gente que já foi enganada e que, por ter uma aparência de piedade ou muito conhecimento, acaba passando o erro para frente. As pessoas confiam nelas, né? Contra o engano foi encarada ao longo dos séculos. Houve altos e baixos nisso? Com certeza houve. Ministros apontam que em épocas de mais força espiritual, de mais discernimento, pensa em Moisés, por exemplo, alertando o povo contra a adivinhação, feitiçaria, essas coisas lá em Deuteronômio 18. Sim, ele foi bem enfático. Ou no começo da igreja, Jesus expulsando demônios, os apóstolos também, como a gente vê em Marcos 1:39. Havia um reconhecimento claro dessa batalha. Mas aí, em períodos de declínio espiritual, como muitos apontam ter sido a Idade Média, a ignorância sobre esses assuntos cresceu e a falta de discernimento abriu espaço para as trevas agirem mais livremente. Hoje, parece que há um despertar acontecendo em muitos lugares, uma consciência maior sobre isso. Mas ainda existe uma dificuldade grande em reconhecer a sutileza, a profundidade dessa atuação. Ainda muita ingenuidade, sabe? Entendi essa dinâmica histórica. E, diante desse quadro todo, de um inimigo tão sutil e tão organizado, como é que o crente pode se proteger de verdade? Ser sincero, buscar a Deus de coração, isso basta? Olha, a sinceridade é fundamental, sem dúvida. Mas achar que só ela já é um escudo automático contra o engano, isso os ministros alertam, é em si uma mentira de Satanás. É um engano acreditar nisso. Então não basta ser sincero. O que mais é preciso? Precisa mais. Primeiro, o conhecimento. É fundamental saber que o engano existe, que é possível sim ser enganado, mesmo sendo um crente dedicado. Isso te mantém alerta, com a mente aberta para examinar as coisas. Lembra de João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é proteção. Segundo, e isso é crucial, testar tudo pela palavra. Qualquer ensino, qualquer experiência, qualquer suposta revelação tem que ser confrontada com as Escrituras, tem que bater. Confrontar com a Bíblia. Ignorar partes dela, especialmente a mensagem central da cruz de Cristo. Fica atento a isso. Terceiro, vigilância. Não dá para confiar cegamente só porque tem sinal, maravilha, algo sobrenatural acontecendo. Lembra de Mateus 24:24 de novo. Os falsos também fazem sinais. O critério não pode ser só esse. E quarto, um ponto muito importante, não ser passivo. Rejeitar qualquer ideia ou prática que diga que você tem que anular sua mente, sua vontade, sua capacidade de julgar. Ah, interessante isso da passividade. Sim, porque a passividade é vista como uma porta aberta para o inimigo. Deus trabalha com a gente. Ele quer nossa mente ativa, nossa vontade engajada. Ele não nos substitui, ele coopera conosco. O homem espiritual, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,15, ele julga todas as coisas. Isso não é passividade, é atividade, é investigar, discernir, decidir. Muito claro. Então, para a gente amarrar aqui, as condições essenciais para a proteção que os ministros destacam seriam quais, resumidamente? Basicamente, a gente pode resumir em 4 pontos-chave. Primeiro, ter consciência de que esses espíritos enganadores existem e estão ativos. Não ignorar essa realidade. Segundo, saber que eles podem enganar sim, até os crentes mais honestos, mais sinceros, não se achar imune. Terceiro, entender as bases legais que eles usam para agir. Os ministros falam muito sobre brechas, sabe? Pecado não confessado, falta de perdão, áreas que a gente deixa abertas e que a Bíblia diz que dão lugar ao diabo, como em Efésios 4:27. É preciso fechar essas portas. E quarto, ter um conhecimento crescente, inteligente, de Deus, da sua palavra e saber como cooperar ativamente com Ele, no poder do Espírito Santo. É uma parceria ativa. Um chamado muito forte à vigilância, ao conhecimento profundo da palavra e ao discernimento constante. Fundamental. Exatamente. E fica a reflexão, né? Em que áreas da nossa vida espiritual, ou até do nosso dia a dia, essa vigilância contra o engano sutil talvez seja mais necessária hoje em dia, onde precisamos estar mais atentos. Excelente reflexão. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.